name's Jo Bowler. I'm a professor of mathematics education at Stanford and co-founder of UCubed. I want to thank organizers of this event for inviting me to say a few words. I'd like to welcome you to the first research meeting for Mathematical Mindset Brazil. It's wonderful to have representatives from across the country. I've worked with Yargen Chang and the Siddhartha Institute for over 6 years, and I'm amazed at how the mathematical ideas have really flourished in Brazil. Some of you at this conference were with us from the beginning, and others are newer. This research meeting is a unique opportunity to share experiences and learnings about how the mathematical mindset approach has worked in Brazil in maths classrooms with students, in teacher educator programs, and in ongoing professional development. Along with the individual presentations, this is also a great opportunity to build networks of support. Research on mathematical mindsets is critical because we need evidence to change educational systems. We need to continue to build deep knowledge for how mathematical mindsets can work in different settings across the country, and it all begins with you. What unites us is our deep commitment to a vision of mathematics that's open and creative, and I know that together we can achieve great things for teachers and students of Brazil. Essa primeira mesa tem um pouco o papel de apresentar um histórico, apresentar o que já foi feito e percepções a respeito do que já aconteceu. Ao longo do nosso encontro, a gente vai ter a oportunidade de conversar com as pessoas e saber de cada uma delas como que chegaram até o conhecimento de mentalidades matemáticas, o que já fazem, como atuam e que apoios necessitam também para continuar fazendo o que fazem e fazer ainda mais. Então, queria começar pedindo a gentileza da Yargen que conte um pouquinho para nós sobre como foi isso. Obrigada, Henrique. Antes de responder essa pergunta, na verdade, eu queria parabenizar, né, apesar de estar recebendo todos vocês aqui na nossa casa, Instituto Siddhartha, quem está liderando todo o comitê científico, né, tem sido o Henrique e várias pessoas aqui presentes. Desde os primórdios, a gente pensou muito em questão de acessibilidade e equidade. Então, esse veio desde lá de trás, de 2015, 2016, quando a gente começou a implantar esse trabalho na sala de aula, né? Maitê está aqui, levanta a mão aí, Maitê, para todo mundo te ver. Fernando também, foram professores aqui do Colégio Siddhartha, que começaram nessa aventura nossa, né, de implantar e desbravar e experimentar as mentalidades matemáticas em sala de aula. Depois aqui do Siddhartha, a gente falou, nossa, é uma abordagem que realmente a gente via que estava fazendo sentido para as crianças, e a gente levou isso, então, para o Henrique Dumont Vilares, que é uma escola estadual, aqui, perto aqui de São Paulo, né? Implantamos lá com a nossa coordenadora Thelma Scott, né? Que ela também desbravou todo esse trabalho junto com a gente, para ver como isso se daria dentro de um contexto de sala de aula. E a partir daí, vocês já sabem, o resto é história, né? Bom, então, voltando para o tema da equidade, a gente queria compartilhar, e por isso a gente traduziu o site do UCubed. Alguém aqui já acessou o site? Ai, que bom. Então, valeu a pena traduzir, né? Porque a gente não queria que vocês ouvissem da gente. A gente queria que todo mundo tivesse a oportunidade de beber da fonte. Não é bacana até a Jo Bowler aqui falando para uma comunidade de pesquisadores brasileiros, né? Saber que a gente está aqui no radar de uma professora renomada mundialmente, liderança, né, mundial nessa, uma das 4 professoras mais reconhecidas nos Estados Unidos como referência realmente de educação, e ela está aqui conversando com a gente. E isso é muito bacana. Então, a gente justamente buscou essa questão de acessibilidade, né, traduzindo os livros e traduzindo o site, com o apoio aqui, né, do Itaú Social, a Sônia representando o Itaú, que também já embarcou nisso, entendendo a importância de dar esse acesso a esse material todo em português para todos os professores do Brasil. Para a gente poder fazer um bom trabalho de educação, a gente precisa aliar teoria e prática, universidade e escola. Não existe uma boa educação sem considerar esse processo contínuo de pesquisa e ação. E com isso, desde o começo do trabalho, né, quando a gente teve o primeiro seminário, que o Jack veio em 2018, nesse primeiro encontro a gente já teve
um primeiro encontro de pesquisadores. Tinha um grupo enorme de 6 pessoas. E demorou muito para convencer esses 6 para aparecerem, viu, gente? Não foi fácil, não. Fui lá, implorei, venha conhecer esse trabalho, é um trabalho maravilhoso, tal, né? E aí, no segundo encontro, em 2019, já vieram um pouquinho mais, já foram 40. Aí já fiquei mais feliz. E aí, logo em seguida, entrou a pandemia, né? E aí a Cláudia Siqueira também teve a visão de montar as células. Quem aqui está chegando pelas células? Legal, várias pessoas aqui estão chegando aqui pelas células, que a gente montou uma rede de apoio de professores, depois vocês podem perguntar quem mais, tem vários membros aqui que nasceram com essas células, realmente para discutir como implantar uma nova abordagem de mentalidades matemáticas dentro da sala de aula, tendo clareza de que o que já está instalado não está realmente ajudando as crianças a avançarem do nível que a gente precisaria, né? Então, essas células foram esse fôlego de 2020, 2021, uma rede de fortalecimento de apoio mesmo, né? Que nos ajudou a estruturar e começar a crescer esse trabalho fortemente, não só em São Paulo, mas para o Brasil afora. Aí, em 2021, né? Vocês vão vendo que tem muita gente envolvida nesse trabalho, né? Uma coisa assim, dessa envergadura não se faz sozinha, se faz com muito apoio. Depois do seminário, né, de 2021, eu conversei aqui com o Henrique, que nasceu também lá do projeto, na primeira tese de mentalidades matemáticas, a Laísa, que está aqui, né? Levanta a mão aí, Laísa. Que primeira tese de mestrado de mentalidades matemáticas foi em 2019. A Laísa já estava estudando todo esse trabalho. E aí, conversando com o Henrique, que já se tornou logo em seguida nosso parceiro, falei, Henrique, o que a gente precisa fazer, né? Já estamos no terceiro seminário de mentalidades matemáticas. Aí ele falou, olha, e a gente está na hora de a gente montar um simpósio, né? Na época era simpósio, depois a gente voltou para o encontro, que faz muito mais sentido agora também, né? Então a gente falou, a gente precisa juntar essa comunidade de pesquisadores para realmente a gente ir cada vez mais a fundo e estudar, com base em evidências, o impacto desse trabalho dentro da sala de aula, para que a gente consiga aprender, novamente, unindo pesquisa e ação. Então, a culpa desse seminário, né, que a gente está participando, né, é dele. Eu, Henrique, que aqui que inventou, e aqui a gente quer agradecer ele por estarmos todos aqui, por esse desejo, né, e assim, essa insistência de precisamos juntar toda essa comunidade. E aí, como vocês viram, então, a evolução desse trabalho todo, já estamos atualmente, como a Camila já apresentou logo no começo, 11 estados, a gente vai ter 40 apresentações, que realmente para a gente é uma evidência, novamente, de que estamos fazendo passos firmes desse processo de cocriação. Vocês já ouviram o Jack falar dessa palavra, né? Tem que ser um processo de cocriação. A gente não está falando que a gente precisa receber todas as informações e acatá-las de que são. Mas o processo mais rico do Mentalidades Matemáticas é que ele permite essa troca, isso funcionou no contexto dela. Será que funciona no meu? Talvez não dessa forma, mas será que funciona de outro jeito? Então, esse processo de cocriação, de levantar muitas perguntas e de pensar de uma forma sistêmica também, que não adianta só a gente pensar na sala de aula. Vamos pensar na coordenação, na escola como um todo, né? O que eu ouvi muito na pandemia, né, nas nossas células poxa, eu estou fazendo de sala de aula, mas só que meu coordenador passa na sala e fala assim, muita bagunça, volta para o livro. Alguém já ouviu isso na sala? Pois é. Então, como é que a gente cria esse movimento para que os coordenadores, quando passam nas nossas salas de aula, falam, nossa, que trabalho bacana, como as crianças estão envolvidas, né? Que tem um princípio básico, que é, quanto maior a interação, maior a aprendizagem. Quando os meninos estão silenciosos, olhando para a lousa, eles estão interagindo? Pouco menos do que se eles estivessem aí discutindo e debatendo as ideias matemáticas. Concordam? Então, como é que a gente faz esse trabalho? Da mesma forma que os alunos estão debatendo, pensando nessas ideias, como é que nós, enquanto comunidade, também trocamos as nossas aprendizagens e o que a gente tem, as nossas práticas, né? Nada melhor, né? Um princípio de Siddhartha, que as teorias não substituem as experiências de vida. Então, a importância desse trabalho de experimentar, não só falar sobre, mas de experimentar na prática é essencial.
Então, esse é o nosso convite, eu falo muito, né, Henrique? Mas o convite hoje, acho que do seminário é justamente esse, para que cada um de nós aqui nesse espaço se torne um protagonista mesmo desse trabalho, dentro da sua sala de aula, dentro do seu círculo de influência. Ah, meu círculo de influência é eu e mais 2 pessoas. Tá ótimo. Quanto mais pessoas, se cada um impactar mais 2, a gente vai crescendo essa comunidade. Eu e minha sala de aula. Que ótimo, você vai ter mais 30 alunos aí, né, Henrique, que está criando agora já a célula de pesquisa, né, um grupo de pesquisa. Então, se a gente conseguir cada vez mais criar dentro do nosso grupo de pesquisadores, de pessoas interessadas nesse assunto, a gente vai começar a criar vários polos espalhados por todo o Brasil. E eu acho que esse é o nosso maior desejo, que isso realmente saia da teoria, saia do campo dos livros, né, e que de fato vá para a prática. Acho que é isso, Henrique. Contando um pouco da história aqui. Obrigado, Yadin. Eu sei que todo mundo aqui faz parte um pouco dessa história também, porque, de alguma forma, todos esses eventos foram as coisas que possibilitaram que nós nos conhecêssemos, né? E só a partir do momento que a gente estabelece essa comunidade que é possível a gente pensar em fortalecer uma comunidade de pesquisa. Então, já identificamos aqui, como eu disse, que a comunidade existe. Tínhamos uma conjectura, será que nós temos uma comunidade pesquisadora de mentalidades matemáticas no Brasil? A resposta é sim. E cientificamente comprovado, empiricamente comprovado, basta você olhar para o lado. Temos uma comunidade de pesquisadores, mesmo que talvez alguém que está aqui hoje diga, mas eu não sou pesquisadora, eu não sou pesquisador, porque esse título, muitas vezes, socialmente, é atribuído a alguém que está dentro do ambiente acadêmico ou dentro de um instituto de pesquisa. Mas a partir do momento que você faz a sua prática ser refletida e transforma isso também em coleta de dados, em evidências, isso é pesquisa. É pesquisa da própria prática, é pesquisa do currículo, é pesquisa da metodologia. Então, que ninguém... Vamos usar os nossos princípios de mentalidades matemáticas aqui. Assim como matemática, todo mundo pode aprender com condições adequadas e esforço, pesquisa todo mundo pode fazer com condições adequadas e esforço. Então, peço agora à Sônia que comente um pouco sobre isso. Qual é a importância de termos pesquisas em educação matemática de uma forma mais ampla e em mentalidades matemáticas de uma forma mais específica, que é o que nos une aqui hoje. Obrigado, Sônia. Você quer ficar com esse? Obrigada, Henrique. Primeiro, bom dia para todos, todas, todes. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite do Instituto Siddhartha, Henrique, a Jen e a toda a organização que eu estou vendo aqui. Como a Camila falou, tem bastante gente de preto aí, cuidando de tudo, trazendo água, nesse dia que está seco, né, aqui em São Paulo. Então, para mim, é uma alegria estar num encontro de pesquisadores de matemática. A gente representando aqui Itaú Social, para a gente é uma alegria, porque quando a gente olha para os dados, né, de aprendizagem das crianças, que saem do ensino médio, com cerca de 15% só dos nossos estudantes saem com uma aprendizagem adequada de matemática do ensino médio. É uma tristeza, é uma tristeza. Então, eu penso o quanto cada um de nós, do ponto de vista aqui, dizendo, né, de condições adequadas, então, o Itaú Social tem feito um apoio já há alguns anos, né? Estamos aí no histórico também do Mentalidades, acho que desde 2018, 2019, já estamos aqui, de alguma forma, apoiando para essas condições, né? E o Siddhartha tem esse trabalho incansável de trazer a pauta da matemática e do Mentalidades, então parabéns aí para o Instituto, e que a gente vê que com o esforço e condições adequadas e a continuidade, se chega de 6 para quase 100 inscritos, né, no encontro como hoje. Então, eu acho que primeiro dizer da importância de ter
cerca de 100 pesquisadores que estão aqui, fora os outros, né, que não puderam estar, preocupados e se dedicando para as pesquisas em matemática, né? E o que eu acho que, né, a importância disso? Para além dos dados, né, de aprendizagem das crianças, que são muito tristes, a gente também precisa considerar os professores de matemática, né? Qual é a aprendizagem deles? Quais são as condições para que esses professores possam exercer a sua função com qualidade e envolver os seus estudantes, né? Eu entendo que as pesquisas que são desenvolvidas aqui no âmbito do Mentalidades, e vocês com cada uma, né, cada uma no seu instituto de pesquisa, na sua universidade, ou mesmo na sua escola, porque a gente sabe que nem sempre os pesquisadores conseguem estar no instituto e tudo mais, mas podem fazer pesquisas aplicadas e podem partir para decisões do seu trabalho a partir de evidências. Então, a importância das pesquisas ela é fundamental. Agora, eu quero trazer um ponto que é as pesquisas, elas não são neutras. Elas, em geral, elas costumam partir de alguns pontos de vista ou de algumas premissas. E é muito importante, aí a Jane trouxe isso, que uma das premissas seja o enfrentamento das desigualdades. Quando a gente olha o número de pesquisadores negros, por exemplo, esse é um número muito baixo. Quando a gente olha o número de pesquisadores e de grandes estudiosos da matemática, esse é um número muito baixo. Nós temos no Brasil mais de 50% da população é uma população negra, composta de pretos e pardos. Onde estão eles na matemática? Eles precisam aparecer. Os dados das pesquisas precisam mostrar onde estão essas crianças, onde estão esses estudantes e de que forma a gente pode ter ações desses professores, enfim, estudantes, diretores na gestão, para que a gente estimule que cada vez mais estudantes negros, estudantes indígenas, quilombolas, com deficiência, que comece desde a pré-escola a aprendizagem da matemática. Porque quando a Yadin fala, né, o Instituto Siddhartha tem várias matérias sobre o quanto aprender matemática é um fator que leva para uma elite. Então, se a gente quer trabalhar por uma sociedade mais justa, mais equitativa, que garanta de fato o direito à educação para todas e cada uma das nossas crianças, e falando aqui da matemática, nós também, como pesquisadores, podemos contribuir com isso, com pesquisas que apoiem, que deem evidências para que se avance em termos da equidade. Então, acho que essa, para mim, é um grande ponto em termos das pesquisas. Elas todas são muito importantes. A gente precisa cada vez mais, na educação, se basear em evidências para que a gente tome decisões, para que a gente defina estratégias, né? Não é só, puxa, já funcionou há muito tempo, continua a funcionar. Será? As evidências nos ajudam a essas tomadas de decisão. Então, cada um de nós aqui, com as nossas pesquisas, com os nossos estudos, e com esse esforço em pautar a matemática, também estamos dando uma contribuição para uma sociedade mais justa, mais equitativa e que as nossas crianças possam se desenvolver, inclusive na matemática, na dança, nas artes, na literatura, onde quer que elas queiram estar e queiram se desenvolver. Eu acho que é para isso que cada um de nós trabalha e está aqui. E, só para terminar minha fala, eu vou trazer aqui uma surpresa, como um spoiler. A gente está lançando essa semana uma tecnologia, que é uma metodologia que ela tem aí um passo a passo de implementação do curso de férias do Mentalidades Matemáticas, tá? Então, quem trabalha em rede ou em pesquisa, tem pesquisas, inclusive, sobre a diferença das crianças participarem de um curso de férias. E aí, aqui estou falando com a Dani, que é nosso parceiro do município de Vespasiano, que a gente fez já 2 edições de curso de férias
lá em Vespasiano, que é um município da região metropolitana de São Paulo. Então, eu convido aí Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte. Então, convido a conversarem com a Dani. Imagina que pode ter muita fonte de pesquisa com os estudantes lá da rede de Vespasiano, tá? A tecnologia está disponível, é uma formação gratuita, certificada. É só entrar no site polo.org que vocês podem acessar essa formação, tá bom? Eu desejo assim que tenham muitas conversas, muitas interações, já que são nas interações que a gente aprende e se desenvolve ainda mais, e que a gente saia daqui para muitos outros encontros e produções para que a gente ajude o nosso país a avançar numa aprendizagem da matemática e no desenvolvimento das nossas crianças para uma sociedade mais justa e mais equitativa. Bom trabalho para todo mundo. Obrigada. Só complementando aqui a fala da Sônia, esse curso de férias foi um trabalho bastante esperado, né? A gente fez, foi bem, a Marina, a França, a Isabel, eu acho que está lá embaixo, cadê a Bel? Ah, a Bel está aqui, né, Bel? Trabalharam muito nesse material, ele está um chuchu, mas ele está muito bem feito. Tem qualquer rede, né? Eu sei que tem algumas pessoas aqui de secretarias. Ele está pronto, essa tecnologia, pensando de toda a parte estrutural de logística que é necessário até as práticas de sala de aula, material para o professor em sala de aula, né? Eu sei que tem vários professores aqui que estão pensando em aplicar também nas suas universidades o curso de férias. Então, ele é uma excelente referência para vocês analisarem, estudarem. E o mais importante é fazer do seu jeito, gente. Então, assim, tudo que a gente faz aqui no Mentalidades, como a gente comentou mais cedo, é um ponto de partida, né? Sempre olhem isso como um ponto de partida. Qual é o tempero que cada um vai colocar para dar a sua cara para esse trabalho? Então, o curso de férias realmente, né, muito grata aí ao Tatu Social por poder proporcionar esse material totalmente gratuito para todo mundo e realmente eu recomendo que acessem. Dando um apanhado geral aqui dessa nossa primeira mesa, dessa abertura do evento, eu acho que fica claro para a gente que o mais importante é um princípio que está, na verdade, acima ou anterior mesmo aos próprios princípios de mentalidades matemáticas, que é, como a Sônia disse, o nosso interesse pela equidade, pelo desenvolvimento da equidade, uma educação para a equidade. E, nesse sentido, eu acho que o que nos une aqui, muito mais do que uma determinada abordagem ou determinados livros que nós lemos, ou práticas matemáticas, ou de ensino de matemática que fazemos, é o amor que temos por aquelas pessoas para quem nós ensinamos. Por aqueles meninos, aquelas meninas, aqueles adultos para quem nós ensinamos a matemática. É isso que nos une, é isso que nos faz, muitas vezes, enfrentar o diretor, o coordenador, fazer a sala mais bagunçada e tomar bronca do colega que está na sala ao lado. Mas é isso porque nós acreditamos realmente que é necessário, é fundamental para que as pessoas possam exercer plenamente a sua cidadania, o conhecimento e a prática matemática profunda. Não simplesmente decorando fórmulas e aprendendo procedimentos, mas sabendo raciocinar e apresentar os seus próprios raciocínios. E nisso, todos os trabalhos que foram submetidos aqui ao evento trazem essa visão, trazem esse alerta do quanto é necessário e do quanto é importante que esse desenvolvimento aconteça feito por nós. Se esperássemos que viesse de uma determinação governamental, institucional, uma mudança desse porte no ensino de matemática, ficaríamos esperando para sempre. Se isso não surge da nossa própria comunidade, da nossa própria prática, e dessas relações que nós estabelecemos aqui, que são relações também de afetividade, são relações também de amizade,
né? Nós comentávamos aqui na entrada que esse tem sido um encontro também da gente descobrir que as pessoas têm costas. E sabíamos que nós tínhamos rostos. Agora nós descobrimos que nós também temos corpo, costas, que existimos, que somos. E por sermos, que somos capazes também de intervir de uma maneira tão positiva na vida dessas estudantes, desses estudantes, que são privilegiadas e privilegiados por terem vocês pensando aqui hoje sobre o ensino de matemática. Então, que bom que vocês estão aqui, que bom que podemos trocar essas experiências e estabelecer essas novas conexões para que a gente possa realmente fortalecer nossa comunidade pesquisadora. Muito obrigado e, novamente, sejam bem-vindas e bem-vindos.